Olá, tenham todos um bom dia, uma excelente terça-feira. Nós estamos aqui com mais um episódio do Café com o Delegado e vejam só, nós estamos no nosso 15º episódio e aqui a gente tem trocado muitas ideias, muitas experiências, a gente tem falado de questões de concursos públicos voltados para as carreiras policiais, a gente tem falado de algumas experiências importantes e que vocês conseguem levar para a prova de vocês. Bom dia, Vitória! E a gente gostaria hoje de trabalhar alguns temas que são interessantes para a gente formular ali aquilo que a gente acha que que torna você um concurseiro mais próximo de uma aprovação. E algumas habilidades, elas são muito importantes para você conseguir fechar essas ideias e tornar algo consonante com sua banca de concurso público. Para quem já é um concurseiro aí, quem for já mete a mãozinha aí e fala que sou também. Veja só, aquele que é concurseiro, ele precisa desenvolver algumas questões, algumas que a gente chama de habilidades de concurseiro, que são todas treinadas, tá? Ou treináveis ali. Por quê? Porque no momento em que você estuda para concurso público, essas habilidades elas são essenciais para você realmente conseguir prestar mais atenção numa questão, por exemplo, objetiva. Você, quando vai para uma prova discursiva, você tem uma atenção para aquilo que é importante que esteja na sua prova escrita e, por consequência, no espelho da sua prova, no momento da sua correção, e também numa prova oral, como a gente teve um treinamento fantástico esse final de semana em Recife, treinando os futuros delegados de polícia do estado de Pernambuco. Então, a ideia é você ter várias habilidades para que você possa avançar no seu concurso público e lá na frente chegar estourando com tudo que a gente chama, né? Chegar com tudo, chegar com força, porque o concurso público são habilidades e o mais legal de tudo é que são habilidades treináveis. Eu achar assim, poxa, quero fazer concurso público de investigador de polícia, eu já fui investigador de polícia. Então eu acho assim, esse concurso, nos dias de hoje, qual é o nível de profundidade que eu preciso estudar para entender desse concurso? Quais são as disciplinas que são aquelas mais essenciais e que eu preciso ter uma atenção maior para esse tipo de concurso? Será que eu tenho habilidade suficiente já para começar a escrever? Ou seja, será que eu estou desenvolvendo a habilidade de leitura para ter uma consequente boa escrita? São essas habilidades que você precisa desenvolver para que você possa realmente sair lá na frente do concurso público. Meu povo, eu vou contar uma coisa para vocês que eu tenho certeza aqui que a grande maioria sabe. Para quem já passou por alguma prova de concurso público aí hoje em dia. Pessoal, não existe amadorismo em concurso público. Não existe aquele negócio de falar assim, como alguns falavam em algumas épocas, e até colava bem, sendo bem sincero, que haviam concursos muito menos desafiadores em muitas épocas por aí, a depender do tipo de concurso público. Alguns eram muito cara crachá mesmo. Hoje a realidade mudou. Hoje, que eu falo de alguns bons anos para cá também, a realidade de se passar num concurso público, ele se tornou uma necessidade que você concentre esforço num determinado período para que você possa avançar nos seus estudos. Então, não negligencie essa parte de desenvolver habilidades para que você possa otimizar o seu tempo, e hoje a gente sabe o quão escasso é o tempo, então você precisa desenvolver habilidades para tornar esse tempo muito mais proveitoso e você conseguir desenvolver esses pontos para que lá na frente você possa fazer uma boa prova. Eu trouxe algumas coisas hoje para falar com vocês, nesse curtinho tempo que a gente tem para poder falar aqui, de 20 minutinhos, que é o quê? A gente trabalhar como que foi, o que uma prova oral pode trazer como performance para você que está fazendo prova objetiva e discursiva, está fazendo só uma prova objetiva. O que é também outro ponto sobre grupo de estudos, que eu acho que eu gostaria de dar um toque para vocês, sobre a importância ou a não importância de ter um grupo de estudos. Isso aí vai encaixar na mente aí de quem desejar. E outro, eu gostaria de falar de dois julgados do STJ que eu achei que são relevantes. Eles saíram na semana passada e eu achei assim, que era crucial que você soubesse. Vamos lá, para a gente começar a delimitar. O que prova oral pode ajudar alguém que eventualmente não vai fazer uma prova oral? Alguém vai falar assim, eu quero fazer concurso para delegado. Então, se prepare. Todos os concursos para delegado querem prova oral. Todos. Por quê? Do nada? Não, gente. É porque nós tivemos uma lei, que é a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis,
E dentro da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, o que acontece? Todos os concursos públicos precisam de delegado de polícia, precisam que vocês sejam submetidos à prova oral. Tudo bem? Agora, e as demais carreiras policiais? Via de regra, não vai ter prova oral para essas carreiras. Tudo bem? Quais são as outras carreiras? A gente pode falar. Polícia Militar, não ser oficial da Polícia Militar, porque alguns lugares cai aí prova oral, e a não ser também alguns raríssimos lugares que outras carreiras vão ter. Mas via de regra, investigador de polícia, escrivão de polícia, e que na nova nomenclatura deve ser chamado de oficial investigador de polícia, pela Lei Orgânica Nacional, os estados estão se adaptando para poder fazer essa modificação da nomenclatura, que agora vai se chamar oficial investigador de polícia, e que vai congregar tanto o investigador quanto o escrivão. Então, você treinar algumas habilidades, ou seja, se expor para, por exemplo, uma prova oral, saber como concatenar as ideias, isso é essencial para você ter desenvolvimentos melhores e você conseguir ter um raciocínio mais rápido. Tudo, meu povo, é você treinar. Se você treina, você vai avançar no seu concurso público. Vou dar um exemplo prático aqui, tá? Vem um crime para você de feminicídio para você dar uma solução jurídica, seja numa prova objetiva, seja numa prova discursiva, seja numa prova oral. Vamos lá, como é que você já começa a pensar se eu jogo para você assim, discorra sobre feminicídio? Primeira coisa, vocês vão ter que pensar assim, tá? O seguinte, olha, nós tivemos um feminicídio que ele estava previsto dentro do Código Penal na parte específica dos homicídios qualificados, era uma hipótese de homicídio qualificado, e hoje o feminicídio é um crime à parte dentro do artigo 121A do Código Penal, desde a última lei que alterou isso, que é a Lei 14.994 de 2024. Tá? E aí, isso já começou a pensar. Mas vamos formular isso legal? Gente, feminicídio nada mais é do que matar a mulher por duas situações. Uma, em razão da condição do sexo feminino, mas aliada ao quê? A uma violência doméstica familiar. E a outra é por menosprezo ou discriminação à condição dessa mulher. Trata-se de um homicídio qualificado, de uma morte que é qualificada, portanto é um homicídio à parte das figuras do homicídio qualificado, porque ele está num artigo diferente que é o 121A. A pena, meu povo, pode chegar até 40 anos. E se a gente for avaliar as causas de aumento de pena, a gente sabe que essa pena pode chegar até 60 anos. Pois bem, delimitamos o crime, sabemos que o feminicídio tem algumas características mais peculiares e a gente começa a avançar. Poxa, esse crime é um crime de natureza hedionda? Sim. Então eu preciso mencionar aquela leizinha lá, 8.072, e esses são os para-casas de hoje de vocês. Leiam a Lei 8.072. Desconheço concurso público de natureza policial que não tem essa previsão da lei, que é a Lei de Crimes Hediondos. Ou seja, eu preciso saber, estou colocando meu cafezinho aqui, acho que a fumaça até saiu no canto aí. Vamos lá, vamos tomar café junto aí, gente. E outra coisa, a vida de concurseiro é a vida de café, né? E a vida depois que você passa também, passa a ser também. A vida de policial é a vida de café. Enfim, pessoal, quando a gente está estudando, portanto, vocês viram como eu comecei a concatenar ideias e pensar, poxa, um homicídio é uma forma especial de um homicídio, está num dispositivo à parte, e com isso a gente consegue conectar isso à Lei 8.072 de 1990, que vai trazer um rol de crimes que são considerados hediondos. Quando eu já penso em crime hediondo, eu já penso na Constituição Federal, que está previsto ali no nosso artigo 5º, inciso 43, os crimes hediondos e os equiparados. Olha, isso aqui, estou falando de direito penal, estou trazendo um pouco de processo penal e nós estamos nos conectando com a Constituição Federal, em que o crime, na formato que eu te falei, que é um crime hediondo, ele pode ser hediondo ou equiparado, e na hora que eu falo do equiparado, eu já lembro dos 3 T's, eu meto 3 tracinhos, coloco um Tzão por cima, que é tráfico, tortura e terrorismo. De um feminicídio, eu raciocino para outros, isso para estudar, não para expor. Quando você precisa de expor, você precisa falar da matriz. O feminicídio é isso, ele atinge esse tipo de bem jurídico, ele tem essas pessoas como que podem ser vítimas, essa é a configuração dele, um homicídio como a pena do Código Penal de hoje em dia, ele tem características específicas
com causas de aumento de pena, e aí você consegue fechar o quadro de uma resposta. Imagina você tendo isso na cabeça, você responde uma questão objetiva, você responde uma questão discursiva, você responde uma prova oral. Mas se a gente quiser avançar um pouquinho e afundar esse questionamento, a gente vai começar a pensar na Lei Maria da Penha. Isso porque, imagine se esse homicídio é tentado. Essa mulher vai ficar desguarnecida? Não, então eu preciso lembrar da Lei 11.340 de 2006, que é conhecida como Lei Maria da Penha. Quando a gente tem a questão de uma Lei Maria da Penha sendo estruturada, a gente pensa quais são as violências da Lei Maria da Penha. Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Essa norma jurídica da Lei Maria da Penha, ela vai permitir que as mulheres possam pedir o quê? Medidas protetivas de urgência. Tudo bem? E aí eu pergunto para vocês que uma jurisprudência recente comporta um prazo, gente? Opa, eu coloquei meu café e nem tomei. E aí, me respondam, medida protetiva de urgência tem que ter um prazo? Então, exemplo, eu determinei o afastamento do sujeito do lar. Eu falei, você não vai ficar mais no seu lar. Você vai afastar da sua mulher aí e não vai fazer contato com ela por nenhum tipo de meio porque você agrediu a sua mulher, e até que se avalie novamente essa situação, você vai ficar fora da sua casa e não vai fazer contato com ela, e ainda vamos fixar uma distância mínima de 300 metros. Tá. Essas medidas protetivas de urgência que estão lá dentro da Lei Maria da Penha, elas devem vigorar por um período X? Não. Jurisprudência do STJ já falou. A verdade é que a gente não pode fixar um prazo cravado para medidas protetivas de urgência. Não pode. A medida protetiva de urgência, ela tem essa característica inibitória ali também, ou seja, ela vai durar enquanto for necessário, enquanto subsistirem razões para que elas precisem subsistirem. Tudo bem? Então, medida protetiva tem isso. Mas, vamos colocar um detalhezinho. O juiz pode falar assim, ó, estou deferindo essa medida de urgência e vamos reavê-la dentro de 60 dias. Ou vamos reanalisar o caso dentro de 60 dias. Pode. Tá? Pode. Isso aqui ficou no julgado também. É a entrelinha do julgado. Então, não tem prazo, mas pode ter. Lembra da prisão preventiva? Prisão preventiva não tem 90 dias para ser revista, mas ela cai em 90 dias? Não. Então você sabe que uma prisão preventiva, e aí eu para casa também, sempre que eu falar algumas coisas aqui, gente, sugiro uma leitura, porque vocês vão ler um ponto, vocês vão conectar. Sugiro leitura 311 e seguintes ali do Código de Processo Penal, só preciso dar uma vista de novo, eu sei que muitos já sabem, dar uma vista nos requisitos, pressupostos, requisitos e condições de uma prisão preventiva. Então, essa prisão preventiva pode acontecer? Pode acontecer. Ela vai ter prazo? Não. Mas ela vai ser revista em 90 dias? Vai. Então, veja, uma coisa é ter prazo, outra coisa é ser revista em 90 dias. Então, cuidado com isso, façam treinamentos. E nós passamos por esse treinamento de prova oral em Recife no final de semana. Achei fantástico, porque ali você coloca as pessoas à prova. Ali você coloca as pessoas que às vezes têm muito conhecimento, mas o conhecimento está travado. Então, desenvolva habilidades para que você possa estar em cenários diferentes, respondendo questões de maneira diferente. Quando você vai treinando de maneira constante, seja fazendo provas objetivas, escrevendo em provas discursivas, ou até mesmo reverberando aí em provas orais, todo dia é importante para que você possa ter mais um degrau na escala da sua evolução dos seus estudos. Outro toque que eu queria dar para você, gente, é sobre grupo de estudos. Me perguntaram no privado, mas falando sobre grupo de estudos, qual que é a sua opinião? Eu falei, vou falar no coletivo. Gente, grupo de estudos é legal? Depende. Mas depende muito, tá? Isso por quê? Gente, grupo de estudos faz com que você possa evoluir no seu treinamento para você ir para um concurso público de alta performance, que eu falei que praticamente todos hoje são, alguns com mais fases, sim, outros menos. Mas o grupo de estudos é legal? Depende de quem faz parte do grupo de estudos e depende de quantas vezes você vai se encontrar com esse grupo de estudos. Menos vezes, melhor. Ah, marquei grupo de estudos 2 vezes por semana, estudo online. Pode ser legal? Sim. Mas a primeira coisa que você precisa ver no seu grupo de estudos é o seguinte: estamos com o mesmo propósito? Esse é o primeiro caminho. Não adianta você pensar que vai fazer um grupo de estudos de uma pessoa que está estudando para o Banco do Brasil e você está estudando para investigador ou está estudando para delegado. Não é o mais recomendável.
Por que não é mais o recomendável? Porque vocês estão com propósitos diferentes. O nível de profundidade do estudo de vocês vai ser também diferente. Número 2, o estudo do grupo de estudos, esse grupo não pode servir de sua muleta constante. Ou seja, você quer ficar numa posição passiva de estudo, que não é nada recomendável. Passiva, por exemplo, quando você só fica vendo uma videoaula. Você não está produzindo nada, você não está escrevendo nada, você não está indo para ler, que cansa, você não está indo para o estudo ativo. Estudo passivo, ele é legal quando você está com a mente cansada. Poxa, eu estou cansado de ler, estou cansado de fazer questões, estou cansado de um tanto de coisa, eu preciso dar uma desnopilada. Já estudei 2 horas, estudei 3 horas, está na hora de só ver, deixa ali para ver uma videoaula, o que eu consigo captar está tudo certo, dependendo da situação, ou aquela videoaula é importante, eu preciso sentar e escrever ativamente alguns pontos, só pontos, que eu entender mais interessantes. Então, o grupo de estudos ele não pode ser uma muleta. Não tenha grupo de estudos como uma muleta. E também o grupo de estudos tem que ter pertinência. E aí, número 3, não faça um grupo grande, porque grupo grande ele só vai dar confusão. Gente, grupo de estudos, 2, 3 pessoas aí estourando, para que vocês com o mesmo propósito possam se ajudar. Não pode tomar muito do seu tempo. Talvez ali, eu vou contar uma experiência que eu fiz. Talvez fosse interessante. Vamos lá. Quando eu fazia estudo para concurso de delegado de polícia, eu e mais 2 amigos, nós nos reuníamos em estudo online, todos 3 para falar do nosso propósito. Todos queriam delegado de polícia. Todos queriam. Então a gente se reunia essas duas uma vez por semana, geralmente por 1 hora, 1h30, e a gente tratava exclusivamente sobre pontos cruciais daquela semana ou pontos interessantes que eram legais de estudar. Isso para nós era muito bom, porque ali também a gente dava aquela desnopilada, assim, estou saindo um pouco fora do estudo trivial. Mas ao mesmo tempo, aquilo aprofundava a gente em críticos. Pô, sabia da jurisprudência que saiu dessa semana? Tratou disso, disso, daquilo, achei interessantíssimo isso, isso e aquilo. Beleza. Nós com isso que saímos todos 3 sem nenhum tipo de concurso de delegado de polícia na época, fomos passando. Eu passei em 2 concursos naquela época, passei com nomeação, com tudo. Outro colega passou em 2 com nomeação, foi para os 2 e curtiu os 2 e hoje está num deles. E o outro foi nomeado em seguida, também em um concurso público para delegado de polícia. Ou seja, todos fizeram, todos foram para cima, todos tinham o mesmo propósito e a gente se ajudava naquilo. Então, grupo de estudo, ele vai ser legal se ele é muito organizado nos objetivos de vocês e vocês, de fato, consigam delimitar que, olha, nós temos o mesmo objetivo, nós queremos estudar para o mesmo foco, nós conseguimos nos entender aqui e nós usamos pouco tempo para isso. Isso é só para a gente dar aquela desnopilada e uma atualizada. Tudo bem? Então, fica na cabeça aí sobre a questão do treinamento e também do grupo de estudos. Você vai falar assim, poxa, estou num concurso para delegado de polícia, tem um grupo de estudos fazendo para prova oral. É legal? É massa demais. Todo mundo com o mesmo propósito. Inclusive, um vai treinando o outro. Tudo bem? Por fim, eu queria falar da jurisprudência. Uma delas é o seguinte, sabe, eventual crime de racismo, ele pode ser cometido de algumas formas. Uma delas é pela internet. Uma decisão do STJ, do último informativo, ele nos falou o seguinte, vamos lá. Imagine que nós temos competência para poder julgar o crime de racismo. Imagine que essa competência ela pode ser da Justiça Federal. Aí vem, a Justiça Federal vai julgar o crime de racismo de maneira indistinta? Não. E uma das formas da Justiça Federal julgar o crime de racismo é quando ele tem a potencialidade de atingir o âmbito internacional. Potencialidade de atingir o exterior. E qual hipótese é essa de atingir o exterior? Alguém poderia aventar para mim? Vamos lá? Para a gente adiantar o papo aqui, que eu sei que eu estou no meu limite de horário com vocês aqui, mas vamos lá. Quando a gente está no crime de racismo, se ele é cometido pelo Facebook, por exemplo, em um chat privado do Facebook, ele não tem essa potencialidade de atingir o exterior. Portanto, nessa possibilidade aqui, nós estamos falando que não basta ser pela internet. Ele precisa ser pela internet, ok, mas ele precisa ser de um perfil, por exemplo, aberto. Então o cara jogou lá no Facebook ou no Instagram, no perfil completamente aberto, para que todo mundo tivesse a potencialidade de gente
todo mundo vê, inclusive do exterior vê, nós temos uma atração da Justiça Federal para que ela possa julgar aquele caso. Então, foi um julgado interessante, delimitou ali esse contexto em que a Justiça Federal vai atuar tão somente nesses casos, quando tiver a potencialidade de atingir o exterior, nessa circunstância concreta aqui, em relação ao crime de racismo. O outro, gente, é o seguinte: existe um crime no Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá do artigo 88, que é discriminar a pessoa com deficiência. E uma pessoa, num stand-up, que estava fazendo o stand-up lá, que era um humorista, ele acabou fazendo uma piada com uma cadeirante. Ele tinha ânimos jocandi, ou seja, ele tinha um ânimo de fazer aquela piada, de ser engraçado? Tinha, é inegável que tinha. Não tinha direcionado isso de uma maneira para humilhar uma pessoa ou para trazer uma discriminação efetiva no caso concreto, naquela situação. Tá? O resultado é que, para o STJ, nesse julgado específico, ele diz o seguinte: o ânimos jocandi, até mesmo o ânimos defendente ou outros ânimos que não estão ligados a fazer a discriminação, o que inclui essa situação do stand-up do sujeito que fez essa piada com o cadeirante, não atrai o dolo específico em relação ao crime de discriminação previsto no artigo 88 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse foi o julgado. É um julgado para ser lido, é um julgado para ser entendido, porque ele pode estar na sua próxima prova de concurso público. Portanto, hoje a gente conversou aqui sobre treinamento, sobre a importância de se focar em concursos que você deseja, os treinamentos de provas objetiva, subjetiva e oral. Falamos sobre grupos de estudo também, se é importante, se não é importante, mas com critério, e também falamos dessas duas jurisprudências que são bem interessantes. Fico com vocês por aqui, desejo uma excelente terça-feira a todos. Obrigado por todos aí, todos que estiveram nessa live. Eu acredito que a gente vai, cada dia, com alguns poucos minutos, acrescentar um pouquinho mais de conhecimento. Também dar aquele upgrade nos seus estudos, para conversar com vocês, para a gente ter esse tete-a-tete, toda terça e quinta-feira, às 7 horas da manhã. São só 20 minutinhos com essa conversa, com esse café com o delegado. Bom dia a todos, a gente se vê nessa semana, na próxima quinta-feira. Grande abraço, gente, até a próxima.